oração. Já desse projeto, essa campanha, e esse projeto, Senhor amado, ele tem por objetivo buscar a Ti com uma causa específica. Buscar a Ti, Senhor amado, sabendo o que quer ser encontrado, ou aquilo que necessitamos encontrar. Não será, Pai amado, uma oração de cego tiroteio. Não, Pai. Não será, Pai, uma briga de foice no escuro, onde nós não temos noção e discernimento da posição e do que estamos fazendo realmente. Mas vai ser, Senhor amado, uma condução às claras de um percurso que precisamos caminhar e, através desse percurso, alcançar aquilo que realmente precisamos. Não o que queremos, mas o que precisamos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, do versículo 1 em diante. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus e nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, essa viúva me incomoda, eu hei de fazer justiça, para que enfim não volte, me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Podemos assentar. Isso é uma parábola muito técnica a respeito da perseverança na oração, da insistência em orar. A Bíblia ele fala bem claro ali: orar, insistir em oração até que se encontre, até que se obtenha a resposta. Através do princípio desse texto, nós entendemos que se aconteceu o que aconteceu na vida daquela viúva, porque ela tinha um propósito. Ela não estava indo diante daquele juiz todos os dias, sem saber o que queria. Ela tinha uma causa específica, uma causa que ela queria que fosse resolvida. E quando ela se encaminha, ela começa a ter uma série de fatores negativos, um não atrás do outro, mas ela não desanima e a sua perseverança muda a história. Quando nós falamos de oração, se tem uma coisa que é complicada, é a oração. A oração, ela é uma arma espiritual tão grande. A gente passa horas assistindo um programa, mas quando se pega a orar, eu vou orar tanto tempo. Está orando, quando vai perceber, fala assim: já orei 1 hora, passou 5 minutos. Porque é uma batalha espiritual. É uma dificuldade para ter concentração, para ter foco naquilo que vai falar. Jesus, quando conta essa história, essa parábola, era uma história com um cunho real. Jesus estava dizendo que a única forma de ter a resposta é a insistência. Não adianta orar um dia e daqui a 10 anos orar de novo. É a insistência na oração.
Às vezes nós falamos assim, puxa, mas tem causas que demoram demais. Não são as causas que são demoradas. É a insistência em buscar essas causas que nós estamos falhando. Porque se eu tenho interesse, eu vou permanecer naquilo. Eu vou buscar aquilo até que ela chegue à minha vida. Mas por que se eu tenho tanto interesse, que eu não tenho afinco na oração? Se é só a oração que abre portas, se é a oração que traz resposta, e eu preciso tanto de uma coisa, por que eu não oro por isso? Se nem o que eu preciso me move a ter um tempo com Deus para que a solução chegue, então nós não sabemos como orar. O que precisa acontecer para que eu ore? Nessa cidade havia um juiz, o Senhor falando, ele arrogante em si, não temia a Deus e não respeitava os homens. Ou seja, parece alguém que a gente conhece. Ele fazia o que dava na telha, ele era a lei. Era ele que ditava as regras. Então, se lhe interessasse, ele julgava a causa. Se não interessasse, ele dizia não e pronto. Ele era o juiz. Ele era o soberano. E também naquela cidade havia uma viúva. Uma viúva naquela época, ela era uma mulher desamparada. A viúva, em tempos, principalmente do Antigo Testamento, ela não era respeitada. Era uma escolha dela manter a sua viuvez, mas ela não era respeitada. Então a mulher do Antigo Testamento só era respeitada se ela tivesse um cônjuge ou alguém que a defendesse, alguém, a esposa do fulano, não importava quem era a pessoa, ninguém mexia com ela. Mas uma viúva, a solteira dificilmente saía de casa, mas se saísse não seria respeitada também. Uma mulher que tem respeito, naquela época, nos costumes daquela época, ela tinha que ser casada. E provavelmente essa viúva, ela ficou com algumas pendências do falecido, que estavam dificultando a vida dela, como aquela viúva lá de Reis, quando ela chega no profeta e fala assim: meu marido morreu e deixou dívidas, e os credores estão querendo levar os meus filhos como escravos. Eu preciso de ajuda. Nós não sabemos a causa dela, mas nós sabemos que a causa era importante, senão ela não insistiria tanto. E quando essa mulher chega diante daquele juiz, pela primeira vez, com um coração cheio de esperança, talvez o juiz nem a recebeu. Alguém ia ver, tem uma mulher aí assim, assado, e o juiz disse: manda embora, não vou resolver problema nenhum. Ela poderia ter ido para casa e dito: quer saber, eu tentei, eu fiz a minha parte, agora eu vou esperar Deus fazer por mim. Mas ela se encheu de ousadia, no outro dia ela estava lá de volta. Recebeu outro não, no outro dia ela voltou. Não sei quanto tempo levou para ela nessa insistência de ir e vir. Só sei que chegou um ponto que o juiz se encheu. Ele disse assim: eu preciso resolver logo o caso dessa viúva para ela parar de me atormentar, para ela parar de me incomodar. Eu estou incomodado com essa mulher, todo dia na minha porta, como se eu não tivesse o que fazer, como se eu não tivesse causas mais importantes a resolver. Então eu vou resolver logo a causa dela. Eu não quero resolver, mas eu vou resolver a causa dela para que ela me deixe em paz. Aí Jesus, ele faz uma pergunta: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Jesus mesmo responde: sim, o fará. Uma coisa interessante sobre essa mulher: ela incomodou o juiz até que ele fosse atendido. A nossa oração, no bom sentido,
é um incômodo, é algo que vai diante de Deus. Pensa em alguém cheio de tarefas, ou alguém que tem tanta coisa a fazer, é Deus. Nesse instante tem criança passando fome em algum lugar de um ponto remoto, ou de um país pobre na África, na Ásia. Nesse instante tem pessoas sendo perseguidas pelo Evangelho, correndo risco de vida. Nesse exato momento, alguns países enfrentam guerras. Tem tanta coisa importante para Deus fazer no mundo, para Ele resolver. E se nós estamos interessados que Ele ouça a nossa oração, que Ele olhe para essa oração e diga: isso aqui é importante, mas essa causa precisa ser resolvida, é a insistência que temos em orar por aquilo. Não que nós vamos incomodar Deus, mas nós vamos fazer com que Deus, Ele olhe para nós, porque Ele vai falar assim: Ele está insistindo muito, então eu preciso ajudar, porque isso é importante. O afinco que se dá em orar por uma causa demonstra que ela vale para nós. Se eu não tenho muita pressa naquilo, eu não quero também orar muito. Mas se é importante, se é uma cura, se é um milagre, se é uma salvação, porque pessoas hoje não estão perdendo, melhor dizendo, estão perdendo a sua família. Quantos dias, meses, anos, décadas você tem orado pela salvação dessa pessoa insistentemente? Minha mãe se propôs a orar e orou 10 anos, sem desistir, todos os dias. Cada oração que fazia, ela lembrava. Ela ficou, lógico que Deus não se esquece de nada, Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas, mas ela fazia com que Deus percebesse a importância do que ela estava pedindo. E depois de uma década, Deus escuta aquela oração diária, feita com insistência, e responde. Para que Ele olhe para a fome em alguns países, e não apenas a miséria do país, mas a miséria a gente vai sempre ter ela conosco. O problema não é a pobreza nem a miséria. Porque para a pessoa deixar de ser próspera e passar a ser miserável, basta uma atitude dela. Uma pessoa que gasta tudo em jogo, um dia ela vai deixar de ser rica e vai ser miserável. Então a miséria sempre vai estar conosco, e a pobreza também. O problema não é a miséria, não é a pobreza. O problema é a extrema pobreza. São pessoas que vivem com menos de R$30 por mês. Pessoas que têm insegurança alimentar. Pessoas que têm insegurança de saúde, não conseguem comprar um remédio. Então, essa extrema pobreza, que Deus está olhando nesse instante em alguns lugares e tentando resolver. Nós estamos vendo o nosso Brasil afundar como uma pedra amarrada no pescoço de alguém, jogado no oceano. E quantas vezes nós temos orado para Deus mudar a história do Brasil? Nós vemos aí algumas igrejas muito iminentes na internet, com algumas coisas que vêm acontecendo, e nós falamos para todo mundo o que está acontecendo, nós mostramos: olha só o que está acontecendo, olha só o que o fulano fez. Mas quanto tempo nós temos orado para falar: Deus, a igreja é tua, se for verdade, faz justiça, mas se for mentira, faz justiça também. Se nós que somos os guardiões da oração não oramos, como é que nós queremos que Deus mude o país? Essa cidade precisa de indústria, mas quanto tempo você tem orado para que Deus reative aquela usina? Quanto tempo nós temos orado para que Deus traga empresários para essa cidade? E não apenas aquela usina, mas nós temos espaço aqui para ter pelo menos umas 2 ou 3 boas empresas. Quanto tempo nós temos orado para isso? Nós não nos preocupamos.
porque nós achamos que estamos seguros com aquilo que nos acontece. Quanto tempo você tem orado pela sua igreja? Deus faz crescer essa igreja, salva vidas, salva almas, liberta cativos. Aí eu tenho orado, mas quantas vezes pregou o evangelho para um perdido, para que ele também estivesse nesse grupo? E se pregou, quanto tempo insistiu a ele? Porque nós vimos aqui, foi a insistência que mudou a história. Desse jeito, meu irmão, fazendo quando nos der vontade, pais, cônjuges, filhos, netos vão para o inferno, tendo um salvo dentro da casa. Insista em falar de Jesus dentro da sua casa. Insista em falar de Jesus para os seus netos, para os seus filhos, para o seu cônjuge, mesmo que ele não queira ouvir. Nós, a pastora, a missionária que ministrou no sábado, ela disse que ela orou anos pelo marido, o marido dizia: eu odeio crente. Ela orou anos, hoje ele é pastor. Mas ela insistiu em oração. Ela falou que tinha hora que ela chegava, tinha vontade de desistir, porque achava que nada estava acontecendo. Toda oração tem resposta. E toda oração insistente, a resposta vem antes do que nós imaginamos. Porque talvez Deus fale assim: eu vou ver a perseverança dele. E quando nós estamos com aquela fé, convicção, insistência, ele fala assim: olha, eu ia responder isso daqui a alguns anos, mas eu vejo que a insistência dele demonstra que ele quer que isso aconteça. Então eu vou priorizar na vida dele essa resposta e vou estar antecipando essa bênção, para que ele não mais ore por esta causa, mas para que ele testemunhe, glorificando o meu nome, da resposta que eu dei na oração que ele fez. Então a oração, ela é muito eficaz, mas ela não basta ser feita esporadicamente. A oração tem que ser uma insistência, um fruto de perseverança. E o último versículo que lemos, versículo 8: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? O que tem a ver a fé com a insistência? Sem fé ninguém ora. Sem fé eu não permaneço na insistência. Sem fé, queridos, a gente desiste de qualquer projeto. Sabe o que me dá mais pena do que outro sentimento a respeito de uma pessoa que está aqui, depois vai para ali, depois vai para lá, depois vai para lá? A pessoa às vezes acha que é a igreja que traz a resposta, e é ela que tem que trazer a resposta para a vida dela. A pessoa pode estar numa igreja que ela acha que está supostamente fria, mas Deus não nos falou assim: procura uma igreja onde a fé de todo mundo é igual. Isso nós não vamos encontrar. Procure uma igreja que te agrade, uma igreja cheia de unção. Sabe o que é uma igreja cheia de unção? Uma igreja que tem a presença de Deus. Uma igreja onde nós consertamos os nossos erros. Nós não nos escondemos falando: não é verdade, eu preciso mudar, Senhor, me perdoa. E todos os dias nós estamos pedindo perdão, porque nós sabemos que todos os dias nós erramos. E todos os dias Deus nos perdoa e nos escuta e nos dá a chance de uma mudança. Quantas vezes nós temos orado para Deus tirar um defeito, um vício? Tem pessoas que falam: mas eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo. Não é só isso que é vício. Internet é um vício. Assistir novela se torna um vício. Tem gente que não posso perder o capítulo que vai falar. O próprio esporte se torna um vício quando me tira da igreja em dia de jogo. O meu lazer pode ser meu vício, se ele me faz deixar as coisas de Deus em segundo plano. Vício de não se firmar. Tem vício de postura e tem vício de caráter. Fofoca é um vício. A pessoa se habituou a falar dos outros. Mentira é um vício. Tem gente que mente tanto que ele acredita na mentira que ele conta. Ele é tão mentiroso que ele fala assim: nossa, é verdade, olha só o que está acontecendo comigo, porque hoje Deus me honrou, não honrou coisa nenhuma. Porque eu estou quase alcançando isso. Está o mentiroso. O problema do mentiroso é que ele acredita na mentira que ele próprio conta para ele mesmo. Ele vive uma vida
escondida na aparência do que os outros possuem. Não é mais fácil chegar em Deus e tira esse vício de mim, porque está me matando. Porque a mentira, Senhor, ela é a essência do diabo. E eu sou teu filho, eu preciso que o Senhor me liberte. Eu preciso que o Senhor mude minha maneira de pensar. Eu preciso que o Senhor mude minha maneira de reagir. Senhor, eu tenho reagido muito explosivo. Eu tenho reagido muito inerte. Não tenho tomado atitude nenhuma. Então muda o meu jeito, Senhor. Muda o meu jeito de ver a Bíblia. Porque às vezes nós lemos a Bíblia, mas nós não fazemos tudo que a Bíblia nos manda fazer. Então isso aí é um defeito, ou nós estamos chamando Deus de mentiroso, ou o nosso caráter diz que nós somos melhores do que Deus e não precisamos obedecer o que a Bíblia diz. Se ela manda orar, tem que orar. Se ela manda clamar, tem que clamar. Se ela manda jejuar, temos que jejuar. Se ela manda devolver os dízimos, temos que devolver os dízimos. Não é porque eu quero, é porque a Bíblia diz que tem que ser. E a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu não cumpro um mandamento dessa palavra, Deuteronômio 28, como que eu quero que as bênçãos do Senhor me acompanhem? Ah, mas Deus me abençoou, mas não foi por mérito. Deus abençoou porque tem um justo orando. Mas chega uma hora que Deus não começa a não responder mais. Porque Ele vê que quando eu estou com o sapato apertado eu clamo. Mas quando Ele me dá a resposta eu esqueço. A oração é para mudar a minha vida. É para que as pessoas saibam, olha, não foi porque eu quis, mas foi porque Ele fez, porque Ele é Senhor. Porque hoje nós não vemos mais cura, paralíticos andar, que era muito comum, quando eu cheguei na igreja na década de 80, ainda com 10 anos, 9, 10 anos de idade, e eu vi o meu pastor orando e várias muletas sendo jogadas, várias cadeiras de rodas sendo deixadas. Nem uma igreja irmã nossa, que é a igreja Deus e Amor, quando o falecido Davi Miranda era vivo, e que o Davi Miranda era um homem de muita fé, tinha uma sala de milagres. Quem já foi em Aparecida sabe o que eu vou dizer. Em Aparecida tem uma sala de milagres, né? Perna de gesso, cadeira de roda, muleta, óculos que foram deixados lá, anjinhos de gesso, estéreis engravidados. Por que esse povo que nós tanto criticamos, chamamos de idólatra, por que eles alcançam tantas bênçãos e nós não? Porque eles insistem tanto para a fé, para a crença deles. Eles têm uma fé muito grande e Deus não resiste a uma fé. Ah, mas eles pediram para fulano, para Beltrano, mas Deus enxerga uma fé naquele coração e fala assim, eu sei que eles não pediram diretamente a mim, mas eles creem em mim, e a fé deles é muito grande, eu vou fazer. Nós precisamos usar a arma que Deus nos deu, que é a perseverança na oração, para acelerarmos o processo. O comodismo, o conformismo é muito grande. Estou vendo aqui no culto de domingo, faltam 10 cadeiras vazias, mas está bom, né? Porque só 10. Senhor, mas podia estar sentado aqui um pecador. Tem uma igreja que nós orávamos pelas cadeiras vazias. Na hora a pessoa põe a mão ali e fala, essa cadeira não vai ficar vazia porque eu adoto essa cadeira. Eu vou trazer alguém para sentar nessa cadeira. Domingo nós tínhamos 13 visitantes na igreja. Agora vamos em busca deles, vamos falar de Jesus, vamos insistir para que eles retrocedam. Se vierem 3 vezes, não serão mais. Como também, se eu ficar 3 vezes, 3 cultos sem vir na igreja, eu não venho mais. Então, a insistência, a permanência do que eu quero que aconteça, mas que vai mudar um pouco a minha vida, e Deus só responde a oração que vai mudar alguma coisa em mim. Se for para me deixar igual, com o mesmo pensamento, com as mesmas atitudes, por que Ele vai me dar, se não vai mexer comigo, e não vai fazer com que eu glorifique, com que eu busque, com que eu entronize? Então nós precisamos sim insistir na oração com propósito, para que eu possa chegar diante de Deus. Eu posso chegar diante de Deus hoje e falar, Senhor, eu cumpro os mandamentos, Senhor, eu oro, eu acredito, eu tenho fé, eu sou dizimista, e o Senhor disse que ao fiel, ao justo, a oração seria respondida. Responde a minha oração.
porque eu tenho cumprido os teus mandamentos. Nós temos que ter essa ousadia de chegar diante de Deus tendo cumprido tudo o que Ele nos mandou cumprir na Bíblia. Porque não adianta querer exigir de Deus se eu não quero cumprir e fazer a minha parte. A insistência na oração. O desejo, a vontade. Orar não é fácil, mas é um ato. Se você orar por 90 dias, cria-se um ato. Tudo que é feito por 90 dias, cria-se um ato. E se deixar de fazer por 90 dias, perde-se um ato também. Então nós precisamos sempre estar atentos. Por que esses projetos foram renovados? Porque tem propósito para isso. Se aquela folha que ficou comigo, todo dia eu colocar a mão nela e falar: Senhor, olha, está aqui, ó, meu projeto é esse, e o Senhor sabe que eu preciso disso, responda-me, Deus vai responder. Mas não adianta esses papéis na igreja, a igreja orar e o meu de casa ficar jogado no canto, e eu não tenho sequer uns 10, 15 minutos para orar por aquilo. Preciso fazer com que Deus saiba que eu preciso. Mas Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir da minha boca. Ele não quer apenas ler o meu coração, Ele quer ouvir dos meus lábios a necessidade que eu tenho, a urgência daquilo que eu preciso que se torne material, deixe de ser espiritual, que se torne físico. E nós pedimos apenas naquilo que nos dá deleite. Pede para gastar no vosso prazer, me dá um carro, me dá uma casa, me dá uma chácara, me dá isso, me dá aquilo, me dá um emprego melhor, me dá um aumento de salário, só para gastar nos nossos prazeres e deleites. São orações que não são respondidas. Senhor, me dá um carro porque eu vou buscar algumas pessoas para trazer para o culto. Senhor, me dá uma casa que vou abrir uma célula na minha casa para ganhar meu vizinho para Jesus. Senhor, me dá um emprego melhor para que eu possa ajudar os necessitados, para que eu possa, Senhor amado, com esse dinheiro, Pai, ter condições de estender as mãos para alguém que realmente precise. Qual é o propósito das bênçãos que buscamos? Qual é o propósito dessa causa que você está fazendo? Eu quero que Deus salve o meu filho, mas para quê? Qual o propósito dessa salvação? Eu quero que Deus salve o meu filho para que ele pregue o Evangelho. Eu quero que Deus salve o meu marido para que ele seja um diácono nessa igreja. Eu quero que Deus salve o meu marido porque ele é um excelente construtor e ele vai ser muito útil na construção da futura nova igreja que nós vamos ter, porque vai precisar de muita mão de obra capacitada. Eu quero que o Senhor salve, Pai amado, o meu filho advogado, porque a igreja precisa de um advogado como membro. Eu quero que o Senhor salve o meu neto médico, porque a igreja precisa de pessoas influentes dentro dela, para que a sociedade saiba que Jesus não é seguido apenas por ignorantes como eles pensam, mas Jesus é seguido por pessoas sábias, intelectuais, pelo rico, pelo pobre. Jesus é seguido pelo branco, pelo caucasiano, pelo negro, pelo asiático. Jesus é seguido por homens, mulheres. Jesus é seguido até por aqueles que estão errados, pelos pecadores que depois serão transformados por Ele. Nós precisamos orar para que o Senhor esteja em nossa vida. Olha, Senhor, eu vou orar, mas hoje eu não vou não, que eu estou indo agora lá, vai ter um casado e solteiro, e depois vai ter churrasco, e se eu vir na igreja o ano inteiro, um domingo só não vai fazer falta. São esses pensamentos que nos fazem distanciar das respostas que nós temos para as nossas orações. Senhor, eu vou perder isso, não tem problema, mas eu vou ganhar a minha vitória, porque eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração. Tem gente que diz assim: eu estou afastado, eu não estou indo na igreja, mas eu não estou afastado de Deus, não. É a pior mentira que o diabo contou. Eu oro em casa, eu duvido, não. Tem gente que tem dificuldade de orar até na igreja. Na hora da oração está procurando anjo. Se eu não oro na igreja, em coletivo, eu vou orar em casa sozinho. É a maior mentira de pessoas que são relaxadas espiritualmente. Se nós estamos aqui, é porque nós entendemos que nós não somos a igreja. Nós somos a morada do Espírito Santo. Isso não significa igreja. O altar
o santuário onde Ele habita. Igreja é a comunhão dos santos. A igreja é a união da fé de todo mundo, somos todos juntos, um corpo de Cristo. Então as pessoas estão querendo o evangelho fácil de ser seguido. O evangelho que eu brilhe, e quando eu não brilhar eu vou para outra. E quando eu não brilhar eu vou desviar. E tem gente que quer chantagear Deus. Se o Senhor não me responder, eu vou desviar. Nossa, Deus está perdendo alguma coisa com isso? Você vai desviar, quem vai para o inferno é você. Eu estou te dando a oportunidade, mas você quer ir para o inferno, fique à vontade, eu não vou te impedir. Eu estou te dando, mostrando o caminho. Você vai desviar? Fique em paz. Como se Deus fosse falar assim: oh, não faz isso. Vou sentir tanto a sua falta. Claro que Ele vai sentir, mas Ele não vai insistir para que eu fique. Depende do meu desejo, do meu livre-arbítrio, da minha vontade. Senhor, eu estou aqui porque eu quero. Porque eu entendo que eu sou humano, falho e necessito do Senhor. Aí a oração sobe um dia, sobe dois. Só que Deus não se incomoda como juiz. O coração dele se alegra. Nosso eu, não é nosso Deus, Ele é Deus. Por mim, estou tão feliz. Meu filho sente falta de mim, todo dia ele fala comigo. Todo dia ele coloca diante de mim o problema que ele está passando. Ele confia em mim, que eu posso resolver. Aí Deus não responde porque está incomodado, Deus responde porque está feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. Que a alegria do Senhor te fortaleça nesse caminho. Amém? Deus abençoe e guarde essa oração.